Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado de TI, boa parte deles em cargos de liderança. Hoje eu converso com Kleber Moraes, ele é presidente da Schneider Electric no Brasil. Kleber, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito participar do nosso Leadership Academy, é sempre um prazer ter você aqui na IT Media. E eu queria começar te perguntando o seguinte, você ocupa postos de liderança mesmo, o principal posto da empresa desde 1996. Qual que é a maior diferença entre liderar uma empresa naquela época, há 20 anos, e liderar uma empresa hoje no Brasil? Bom, primeiro, Vitor, é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco da história profissional. Eu diria que é um desafio. Eu diria que é um desafio no processo de evolução, principalmente no mercado de TI. O mercado de TI se transformou e vem se transformando muito ao longo do tempo. Então, você tinha um mercado mais, eu diria, estável, sem tanta transformação naquela época. Então eu lembro que minhas primeiras metas que eu tinha como equipe de vendas eram metas anuais e depois passaram para metas trimestrais, mensais e se bobear hoje a gente tem todo um controle semanal. Então existe um nível de velocidade. Eu acho que a velocidade com que você hoje tem que trabalhar com o seu cliente, atender o seu cliente, a expectativa que você tem de liderança junto com os funcionários é uma coisa que o executivo tem que se transformar. Então eu diria que é um processo de evolução. Um processo de evolução onde você tem que se capacitar por um lado, eu acho que é extremamente importante você evoluir para atingir cargos. Eu tive competência e sorte ao longo da minha carreira de exercer cargos de liderança e cargos de liderança em empresas diferentes. Empresas como a IBM, que tem uma estrutura enorme, global, com processos muito bem definidos, indo para uma Sun, que passou no Brasil quase como uma startup quando eu entrei ao longo da companhia, uma empresa, eu diria, mais nervosa, que era uma empresa do Vale do Silício. E ávida por resultados, né? Ávida por resultados, ávida por novas tecnologias. A gente entrou com uma tecnologia, naquela época era uma tecnologia de quase um middle size, uma tecnologia de web service. Então você tinha a inovação como diferencial competitivo, passando por uma consultoria para a área de telecomunicações, que foi a Avaya. Depois disso, uma Bematec, que é uma empresa nacional, que eu diria que me trouxe também muito aprendizado no conceito de fábrica e todo. E agora numa multinacional francesa, como me presidindo várias delas. Então eu diria que é um processo de adaptação muito forte, que o líder e o executivo têm que estar sempre trabalhando e se inovando. Legal, agora você fala da questão da velocidade, realmente vários executivos citam isso, porque já não se pode falar em projetos de longo prazo, por exemplo, você pega os grandes fabricantes de ERP, o executivo houve 2 anos para implantar, que é fugir disso, as empresas já não querem esse tipo de relação. E você fala dessa adaptação, mas é uma adaptação do seu estilo de liderança também nessas 2 décadas, ou mais uma adaptação ao estilo da empresa e o seu estilo acabou não mudando tanto assim? Eu acho que passa pelos dois. Eu acho que existe uma evolução sua como profissional, ou seja, hoje eu sou um profissional talvez diferente de quando eu assumi a Sun com 37 anos, eu não tinha uma experiência como presidente, como gestor. É claro que hoje eu trago uma bagagem mais completa, eu trago uma experiência que muitas vezes no momento de definir uma estratégia, no momento de definir uma transformação ou uma mudança de rumo de uma empresa, essa experiência ela conta bastante e a própria indústria se renovou, ou seja, as próprias empresas têm que inovar para sobreviver. Eu acho que hoje inovação é utópica. Então essa transformação, esse crescimento dos dois lados é extremamente forte. Então eu diria que você tem que ter uma capacidade de adaptação muito forte e essa capacidade de contribuir para o resultado da empresa. Mas quando você olha para trás, você acha hoje mais fácil ou mais complicado? Eu sempre o momento mais complicado é o momento que você está vivendo. Esse daí eu não tenho. Então, eu acho que sempre, depois que você passa pela experiência, você olha para trás, eu acho que é como um ciclo da vida. Você olha que aqueles momentos, talvez pelo esquecimento, ou talvez por não estar vivendo a intensidade, você tem uma expectativa que ele foi melhor. E eu diria que o melhor momento é o momento presente, é aquele que você vive, é aquele que você agrega valor e, mais do que tudo, você tem que estar feliz naquilo que você está fazendo. Você consegue levar essa questão do presente muito a sério mesmo? Porque às vezes é uma coisa complicada. Eu vi que tinha uma matéria sobre isso no MIT,
discutindo resolver problemas atuais sem recorrer às respostas do passado. Porque muitas vezes a gente cai nessa tentação. Às vezes o passado deu tão certo que quando aparece algum problema, algum desafio, alguma coisa na sua frente, você acaba recorrendo a alguma resposta, alguma prática do passado e esquece de olhar o presente, olhar o futuro e as possibilidades que você tem ali na sua frente ou mesmo no vizinho. Você consegue se desprender de um passado, principalmente de um passado bom, como o que você teve de sucesso nessas empresas que você passou? Eu consigo. Eu acho que o passado ele tem que servir como a base da sua formação e da sua experiência. Então tem coisas que você olha no passado, que é integridade, que é modelo de gestão, que é estar preocupado com a equipe, que é olhar o contexto de sustentabilidade como um todo. Isso é uma base que ela não se altera. A mudança de modelo de gestão, ela aprimora. Então, acho que você tem que usar o aspecto do seu DNA como uma coisa que não muda ao longo da história, mas a evolução que você tem como profissional, ela é muito grande. Hoje a transformação da indústria, principalmente da indústria de TI, as tecnologias que existiam 10 anos atrás, são tecnologias que hoje não existem, assim como algumas empresas. Então, a adaptação se você não se adaptar, você fica pelo caminho e você morre. Tanto como executivo, tanto quanto empresa. Pois é, agora falando de transformação mesmo da indústria, a gente vive realmente num momento interessante diante de tudo que está acontecendo, e você vivenciou algumas transformações nas empresas pelas quais você passou por IBM, por Sun, e agora a gente vive um processo de transformação muito grande na indústria de TI nesse momento, onde o hardware, só pelo hardware já não é tão interessante, ele precisa estar agregado com algum tipo de inteligência, tem a questão do serviço, a economia por serviço que tomou conta de praticamente tudo. Como que você vê isso e consegue, de alguma forma, gerir em cima disso, extrair coisas diferentes e novos insights em cima desse ambiente de transformação, ou mesmo fazer paralelo com as transformações que você viveu no passado? Então, eu acredito que assim, a velocidade da transformação no passado, ela vinha um pouco mais cadenciado. Uhum. Você encontrava desafios, novas tecnologias que vinham. Hoje o que está existindo é realmente uma revolução. Ou seja, você tem modelos disruptivos de negócio, você tem tecnologias novas que acabam surgindo e o tempo de maturação dessas tecnologias tem reduzido cada vez mais. Então, o modelo dessa transformação hoje, ele é exponencial. Ou seja, você como executivo, eu tive há 10 dias atrás em Hong Kong, a Schneider ela investe muito em capacitação e treinamento, e justamente olhando empresas de startup, que estão transformando o modelo de negócio com o mercado ao lado, que é o mercado chinês, investindo bilhões de dólares de tecnologias que daqui a 2, 3 anos vão ser tecnologias que vão estar sólidas no mercado. A gente tem o exemplo da Uber, que é clássico, a gente começa a ter Airbnb, ou seja, tem vários exemplos de novos entrantes, muitas vezes com custo menor, como inovação tecnológica, e você tem que estar muito preocupado em estar inserido nesse contexto. Pouco do que eu faço para estar inserido nesse contexto, além de ter oportunidade na empresa como essa, é olhar e estar próximo. Então, eu sou Angel da Endeavor, eu trabalho muito próximo a algumas empresas, a startups que estão trazendo novos modelos de negócio. Eu sou conselheiro de uma empresa de blockchain, então você fica próximo da tecnologia. Ali. Eu não digo bebendo, eu acho que é uma troca de conhecimentos para você aprender por um lado e passar um pouco da sua bagagem pelo outro. É parte do modelo colaborativo que o mundo está construindo e está apostando muito nesse momento, né? É interessante, você tem que viver isso. Agora, é interessante você também falar dessa sua incursão no mundo das startups, no mundo da inovação, seja como conselheiro, como investidor anjo, tudo o que possa ser. Agora, você é uma pessoa que sempre investiu muito no conhecimento, de uma maneira geral. E você investiu tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na sua formação no Brasil. Como que esse tipo de conhecimento ajudou a moldar o líder que você é hoje? Eu sempre tive a teoria de que o maior investimento que eu tenho na vida sou eu. Então eu tenho que investir no executivo Kleber, na pessoa Kleber. Então eu sempre dediquei uma parte do meu budget para me treinar, para me capacitar. Então, desde nesses últimos 20 anos, quase que uma vez por ano, eu fiz algum tipo de treinamento, e treinamento que, mesclando um pouco de talvez gaps, ou
ou deficiências que você tem como executivo versus conhecimentos que você precisa ter. Então, no início de carreira foi algo mais gerencial, vamos chamar assim, de equipe, de liderança, de crescimento. A partir do momento que eu cresci, eu precisava de uma formação financeira maior. Eu fiz alguns cursos, eu fiz Harvard, eu fiz Stanford, eu fiz INSEAD, eu fiz alguns treinamentos Fundação Dom Cabral. Alguns exemplos próximos, como fiz na época da Bematec, a gente tinha uma necessidade de aquisições muito forte. Eu fui fazer um treinamento na INSEAD mais conceitual de modelos de aquisição. Então, acho que o líder tem que estar preocupado realmente com treinamento. Eu diria para você que, comparando uma escola americana com uma escola europeia, você tem mais opções como escolas americanas. Então, você pega a região do Vale do Silício, você pega a região de Harvard, de Boston, você tem muitas escolas com uma formação muito forte, muitas vezes voltada até ao mercado de tecnologia. E você tem a França, você tem a europeia, que é a INSEAD, que é uma bela escola. Então, eu diria, depende muito de que tipo de habilidade você está buscando, de complemento profissional que você está buscando naquele momento para estudar e ver qual é a melhor a universidade, que tem várias, que te atenda e que te traga uma bagagem. Eu fiz alguns cursos de conselheiro, eu era também conselheiro na Bematec, eu fiz o IBGC aqui no Brasil, que é um curso fantástico, eu fiz 2 cursos em Harvard de conselheiro. Então, acho que essa busca por capacitação, principalmente no contexto de transformação, que a gente falou, que a transformação do negócio e a transformação da empresa como um todo, ela é extremamente importante. E você vai fazendo essa trilha de conhecimento de acordo com o seu momento de carreira, que é uma coisa que você acabou utilizando muito bem. Agora, para a gente encerrar, desde 1996 você liderou multinacionais, como a atual Schneider Electric, e uma companhia nacional. Ainda existe muita diferença entre liderar uma multinacional e uma nacional, como as pessoas costumam dizer? Eu diria que existe. Eu diria que existe porque, para mim, a Bematec foi um case de sucesso, um case que eu fui grato de participar da história da Bematec. Por quê? Quando você tem uma empresa multinacional, eu pego uma Schneider com 170 anos de história, você traz uma formação, você traz um conhecimento ao longo do tempo e talvez um investimento maior de conhecimento, de formação em processos, ou seja, as coisas já estão mais estabelecidas. Você já tem algo já pré-estabelecido que traz para as estruturas, muitas vezes, as multinacionais brasileiras, várias vezes elas seguem padrões que foram definidos na corporação. E você segue esse padrão. A Bematec, quem criava o padrão éramos nós. Éramos nós, junto com o conselho, junto com algumas consultorias externas. Então, a Bematec, o sonho nosso é ser a multinacional brasileira. Então, a gente sempre se espelhava em modelos e em grandes empresas para, sim, criar governança, sim, criar inovação. A gente investia quase 8% em inovação tecnológica, a gente tinha polos de conhecimento em Taiwan, polos de conhecimento nos Estados Unidos, ou seja, existia uma preocupação nossa, que era genuína até dos fundadores, de sim ser, em tecnologia, uma empresa buscando ser essa multinacional. Então, eu coloco para você que sim, tem diferença. Tem diferença muitas vezes na agilidade, ou seja, tomada de decisão. Quando você está numa empresa nacional, ela tem que ser mais rápida. Eu acho que isso tem que ser o diferencial competitivo. Eu já tive em vários clientes na Bematec, onde o processo de decisão ele estava mais na mão, versus quando você está numa empresa que segue os fluxos. Eu acho que os dois modelos têm espaço para todo mundo. Eu acho que o importante disso é você conhecer qual é a característica da sua empresa. Eu acho que a Schneider, por exemplo, ela tem uma característica, uma empresa francesa, ela olha num ciclo de longo prazo. Então, a gente tem 70 anos de Brasil e vai continuar aqui nos próximos 70. Então, você olha isso num ciclo mais longo. Você tem algumas empresas, a gente falou um pouco da Sun, que tinha uma visão mais ágil, mais o trimestre, uma preocupação, dela, né? Que era o momento dela e era a característica dela, é diferente. Não existe o certo e existe o errado. Eu acho que o que existe é assim, você tem que ter o foco no cliente, atender esse cliente, encantar esse cliente, o foco no time, a grande missão do líder é a formação de equipe, eu acho que isso eu tive
sorte na minha vida de sempre trabalhar com excelentes profissionais. Então você vai plantando essas sementes. Hoje é gostoso ver que ao longo desse ciclo que eu geri pessoas, vários deles estão ocupando grandes cargos em grandes empresas. Então, eu acho que você começa a deixar os seus legados. O legado para a empresa, o legado para as pessoas, a formação de amigos, que o mercado é pequeno, você tem que investir nesses amigos. Então, é gostoso viver esse ciclo. Não, é incrível. Kleber, obrigado. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, toda a sua experiência. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez e estar no Leadership Academy com a gente. É um grande prazer. Espero que a gente volte a ter boas conversas. Com certeza teremos. Eu sou Vitor Cavalcante, esse foi mais um Leadership Academy e hoje eu conversei com Kleber Moraes, presidente da Schneider Electric. Até a próxima.